Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos falar algumas das coisas interessantes, algumas das revelações interessantes que o Senhor tem nos revelado através da sua palavra, porque eu sou crente desde criança, criado no Evangelho. Conheço bem a palavra de Deus, mas tem muita coisa que eu estou descobrindo. Eu era para ter sido ensinado pelos meus pastores, professor de escola dominical. Todos nós éramos para estar conhecendo toda a palavra de Deus de uma forma total completa. Mas infelizmente, o principal da palavra eu estou descobrindo. E eu quero dizer para vocês hoje. Vocês sabiam que Deus não completou a obra quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança? Capítulo 1, verso 26 de Gênesis. Vamos direto logo para o assunto, né? Porque para não ficar enrolando muito. Capítulo 1 de Gênesis, verso 26 e 27. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, etc. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele fez? Completo? Terminou a obra? Não. Porque no verso 27 diz que assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esses seres humanos aqui criados no sexto dia, que alguém disse que aqui era só um projeto, não, eu não acredito. Eu acredito no que está escrito, certo? Eu não quero tirar nem aumentar. Eu quero ficar com o que está escrito, certo? E o que está escrito é que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Não está dizendo que Deus o criou a sua imagem conforme a sua semelhança, não. O projeto de Deus está no verso 27, quando diz, no verso 27, verso 26, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, etc. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas no verso 27, era para ter, se ele tivesse feito o homem à sua semelhança, então ele teria dito aqui, mas não fez. Nem aqui, nem no capítulo 2. Nem no capítulo 2, quando Deus formou Adão. Aliás, esses seres humanos que criados no sexto dia, eles foram criados e Adão foi formado. Qual a diferença? Por quê? Porque o ser humano criado no sexto dia foram criados para procriar. Eles não tinham outra função. Não tinha. Eles só tinham a função de procriar. Então, eles não precisavam de ser formados em nada. Não precisava ter formação em nada. Já quanto a Adão e Eva, a Bíblia se refere a eles como formados. No capítulo 2, verso 7, está escrito: e formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. E soprou nos seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente.
E plantou o Senhor Deus o jardim do Éden. Olha, tá vendo? Adão aqui não está dizendo que Deus simplesmente pegou o barro ali, amassou e fez o Adão, não. O Adão está dizendo que Deus formou ele. Está diferente dos seres humanos criados no sexto dia. E depois, quando se refere a Eva, lá no final do capítulo 2, quando Deus, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou do homem, que se refere a Adão, né? Formou uma mulher, não é formou a mulher, formou uma mulher. Por que Deus tirou da costela de Adão? Porque Adão era formado. Deus é contra o jugo desigual. Por isso Deus tirou da costela de Adão uma mulher para ele, para ser julgo igual, julgos iguais. Observa que com quem que Abraão era casado? Com a filha do seu pai. Só não era filha da mãe, mas era co-irmã de Abraão. Com quem que Isaac casou? Não foi com a prima? Isaac se casou com a prima. Com quem que Jacó se casou? Abraão, Isaac e Jacó. Com quem que Isaac também casou? Com prima. Ali, costela. Tá sacando? Tá entendendo o negócio? Então a esposa, ela tem que ser. Então a esposa, ela tem que ser idêntica com o homem. A mulher não pode ser nem acima e nem abaixo. A mulher tem que ser nivelada com o homem, para não dar julgo desigual. Tá entendendo, meus amados? Você que é jovem, irmão, você não casou ainda. Você que é jovem, irmãzinha, irmãozinho, né? Se você não casou ainda, se liga nisso aí. Tá? Se liga nesse detalhe aí, se você quer ser abençoado, né? Vai pela palavra de Deus. Eu não tive quem me falasse isso. Agora você está tendo eu para falar para ti. Então te prepara e saiba buscar de Deus. Saiba buscar de Deus, mas também busca com a sua inteligência. Busca com a sua inteligência a sua companheira. Viu, irmãzinha, meu irmãozinho? Faça isso, viu? Toma cuidado. Não vai pegar lá no mundo, não. Uma rebelde ou um desviado lá do mundo, não. Pega dentro da casa do Senhor, daqueles que fiéis, daqueles que se agradam, daqueles que amam a Deus. Tá certo? Então, Deus, aqui diz que Deus, e da costela que o Senhor tomou Deus, homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então Adão e Eva foram formados. E não diz que foi amassado do barro, não. Certo? Foi do pó, não. Está dizendo que Deus formou Adão. Agora, os seres humanos criados no sexto dia, vem cá. E eu até esqueci esse negócio de barro aqui, que Deus fez um boneco de barro. Eu não encontrei isso na Bíblia, não. Vamos ver. Formou o homem do pó da terra. Tá. Formou Adão do pó da terra e soprou nas suas narinas. Quer dizer, ele formou Adão. Ele formou do pó da terra. E os seres humanos criados no sexto dia? Os seres humanos do sexto dia foram criados. Agora aqui, quando dá até para você encaixar que tinha mais de alguém criando ali com Deus, porque ele diz, façamos o homem. Então aqueles homens ali foram feitos, ou seja, fazer a mesma coisa de criar, né?
uma coisa que não tem ainda, você está criando. Mas para criar tem que fazer alguma coisa, né? Então Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No verso 27 ele diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então no mesmo dia ali, Deus criou macho e fêmea. Não tem esse negócio de tirar da costela, não. Tá entendendo? Então essas mulheres aí que querem ser feministas, que sei o quê, essas mulheres têm origem ali, ó. Não é essas mulheres que saiu da costela, não. Porque a mulher que saiu da costela, ela ama uma costelinha do marido, viu? Ama estar ali, ó, debaixo do bracinho dele, viu? A minha esposa é assim. Ela ama estar ali, tá aqui nos meus braços, abraçadinho comigo, viu? Então é isso aí. Vocês vão compreender melhor a palavra. Então, como diz aqui, Deus não fez o homem à sua semelhança. Não fez o homem do sexto dia, não. O sexto dia só foi criado. Agora, vamos ver que Adão não fala que Deus fez a sua semelhança também. Adão também não foi feito à semelhança de Deus, não fala. Certo? E nem Eva não fala que foi feito à semelhança de Deus. Entendeu? Então nós vamos ficar o quê? Vamos ficar com o que está escrito, né? Não vamos ultrapassar. E segundo o que está escrito, se o homem não foi formado à imagem e semelhança de Deus, ele não foi feito à semelhança de Deus, então essa semelhança está por vir. E como vamos alcançar essa semelhança? Teve algum homem que alcançou essa semelhança? Jesus. Jesus alcançou essa semelhança com Deus. Ah, mas Jesus já era semelhante. Não, não era. Essa história de dizer que Jesus era 100% Deus, isso é só balela. Eu te provo dentro da palavra. Quando Jesus morreu, ressuscitou e apareceu aos apóstolos, Mateus 28, olha só o que Jesus disse, hein? Ele revelou ali que ele não era Deus, não, que ele não tinha lá 100% Deus, não. Não. Ó. Ele disse, antes ele havia dito, né? Tudo que o filho vê o pai fazendo, o filho faz igualmente, né? Então no capítulo 28 aqui, ó, no verso 18 e 19 ali, ó, e chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus não tinha todo o poder no céu e na terra. Então ele não era 100% Deus. Essa história, gente, vamos ficar com a palavra, não é verdade? Vamos ficar com o que está dentro da palavra. Vamos ficar inventando. Graça é favor imerecido. Não está na palavra isso. Tá? Jesus 100% Deus, 100%. Não está na palavra. Vamos ficar com o que está na palavra? Vamos fazer um acordo aqui nós dois? Vamos ficar só com o que está na palavra. Assim nós vamos se dar bem. Você vai gostar de me ouvir. Eu vou gostar de falar para você. Certo? E vai dar tudo certo. E nós só vamos progredindo dentro da palavra de Deus. Olha só. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus estava confessando aqui que antes ele não tinha todo o poder no céu e na terra. Mas se ele era 100% Deus, ele tinha. Mas não era. Né? Não era. Então é mentira, é balela isso aí. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, aqui Jesus, o Filho do Homem, alcançou a semelhança com Deus. Porque quando ele recebe todo o poder no céu e na terra, ficou semelhante a Deus.
Porque qual era o projeto de Deus lá no princípio? Fazer o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Então Jesus alcançou a semelhança com Deus ali, e mostrando que nós também podemos alcançar. Por que nós podemos alcançar? Porque Jesus morreu. Nós podemos alcançar a plenitude, essa semelhança com Deus, porque o Senhor Jesus morreu. E quando Jesus morreu, por que eu vou alcançar com a sua morte? Porque ele era o primogênito. O primogênito só pode passar a sua primogenitura se ele morrer. Ele morrendo me deu o direito também de alcançar a primogenitura. Se eu alcanço a primogenitura, qualquer filho primogênito, ele é semelhante ao pai. Todo filho primogênito, ele é semelhante ao pai. Ele ocupa a função do pai, ele tem o poder do pai, ele tem todo o poder como o pai tem. Certo? Ele é obrigado a cuidar dos demais irmãos, ele é obrigado a cuidar da família. O filho primogênito, ele é semelhante ao pai. Então, com a morte do primogênito, passa-se a primogenitura para outro, né? Na família humana. Na família de Deus, morreu o primogênito, deu direito a tantos quantos o Senhor chamar para ser primogênito também, como ele mesmo disse: o grão de trigo caindo na terra, não morrendo, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. É o que está acontecendo, é o que aconteceu. A primogenitura de Cristo serviu para dar primogenitura a muitos. A primogenitura do homem só dá a primogenitura, quando ele morre, só passa a primogenitura para o outro, só para mais um subsequente. Mas a primogenitura de Cristo, com a morte dele, abriu a porta da primogenitura para muitos, todos quanto buscar poder alcançar. Amém? Então, irmãos, esse negócio de preocupar só com a salvação, gente, não vamos ser mesquinhos. Salvação é livramento, e Jesus não morreu só para nos dar livramento, ele morreu para nos dar da sua primogenitura também. Então, através da sua primogenitura, nós alcançamos o projeto de Deus lá do princípio, a semelhança com Deus. Poderemos alcançar. Mas essa não é a nossa ganância. Nós não temos ganância de ser semelhante a Deus. Nós queremos amá-lo e servi-lo, ser fiel a Ele, porque nós o amamos, o admiramos, e o adoramos, e o veneramos, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que Deus te abençoe e te guarde. E essa é a palavra para hoje, esclarecedora. Estou publicando no YouTube para manter os direitos autorais dessa mensagem, tá bom? Porque eu ainda não vi ninguém pregar esse assunto dessa forma, nessa visão, nessa linha, amém? Então que Deus te abençoe, te guarde e curte e compartilhe esse vídeo, porque assim você vai estar cooperando com a obra de Deus. O verdadeiro nome da igreja é a Igreja dos Primogênitos, por isso Jesus é o primogênito. Ele morreu para juntar os primogênitos, né? Ele morreu e assim eu te convido a seguir o nosso canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus.